Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de um jogador deixar o Grêmio. Afinal de contas, ele deu entrevista, revelou uma insatisfação e abriu as portas para se transferir para outro clube. Vamos falar também sobre o titular que vinha jogando bem e que virou uma dor de cabeça para o técnico Renato Portaluppi, pelo menos para a decisão desta quarta-feira contra o Cruzeiro fora de casa. É tudo isso em nome de KTO.com e Matiello Corretora de Seguros, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, que é muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, estamos atrás da meta dos 50 mil, faça parte disso, se inscreva no canal, também ative as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O titular que tem preocupado o Renato é Rodrigo Eli, que vem atuando muito bem, tem sido um dos poucos destaques positivos da equipe do Grêmio. Lembrando que ele passou por exames após ter sido substituído no final do primeiro tempo, no empate do Grêmio na Arena com o Juventude. E o exame não apontou uma fratura, mas ele levou um choque muito grande no peito do pé, como a gente costuma dizer, e tá doendo muito ainda, está sendo reavaliado e é uma preocupação importante para o jogo da quarta-feira, é uma dúvida, hoje com uma chance maior de não ficar à disposição, mas ainda não é uma certeza. O ponto é, o Gemerson estará de volta, pode ser o substituto sim de Rodrigo Eli, o zagueiro que cumpriu suspensão, porém, e a dupla? Será Gustavo Martins, que ficou muito tempo afastado, voltou e voltou mal, com falhas graves, inclusive, no jogo? Ou será Pedro Jeromel, que apesar de toda a qualidade e idolatria, a gente vê que fisicamente não consegue mais entregar, ainda mais jogando fora de casa. Até teve um espaçamento entre os dois jogos, mas uma partida fora de casa, onde o Grêmio será muito exigido defensivamente, acho difícil que o Renato faça a escolha pelo Jeromel. Me parece que se Rodrigo Eli não tiver condições, a dupla será mesmo formada por Gemerson e Gustavo Martins. E eu confesso aqui uma certa frustração com o Gustavo Martins. Esperava mais deste jovem jogador. Me parece que precisa jogar mais sério, parar de inventar, parar de querer jogar bonito. Joga sério, qualidade me parece que tem, mas é muito mais uma questão de entendimento do que é necessário dentro do campo de jogo. Se não for o Gustavo Martins, né? O Gemerson com certeza joga, mas se não fosse o Gustavo Martins, se tem o Jeromel, o Rodrigo Caio, muito difícil. Natan Felipe, inexplicavelmente, não tem pego relação na maioria dos jogos, o que eu lamento devido à qualidade que esse jogador já apresentou. Deveria estar na frente da hierarquia, no mínimo, do Rodrigo Caio, que não permanece para 2025, ainda bem. Bom, para a gente continuar aqui, eu quero falar sobre uma possível saída. O jogador que abriu as portas para sair do Grêmio, inclusive revelou uma insatisfação, e eu estou falando do Arezzo, atacante que veio da Europa para o Grêmio na metade dessa temporada, comprado, ou seja, contrato em definitivo com o Tricolor, fez um vínculo longo, expressivo, e o Grêmio tem muita confiança que esse jogador vai dar uma resposta positiva. Só que nessa temporada ele ficou bem atrás na hierarquia. Terceira posição, muitas vezes nem no banco figurou. Ao contrário dos outros que chegaram com ele, Bright White é protagonista, o Monsalve também foi muito bem e o próprio Aravena até demorou um pouquinho, mas ganhou um espaço e deu uma boa resposta. O Arezzo foi pouco oportunizado, mas tem boas participações. Vejo que o torcedor do Grêmio gostou do que viu, mesmo que tenha visto pouco. O Arezzo deu uma entrevista a alguns colegas da imprensa uruguaia. E vocês vão lembrar que surgiu o interesse do Peñarol por contratar esse jogador. Mas antes de tudo, é bem importante dizer o seguinte: o interesse surgiu na imprensa uruguaia. O Grêmio garante não ter sido procurado. O Grêmio garante que não recebeu nenhum contato oficial do Peñarol para levar o Arezzo. Agora, o ponto é, ele foi perguntado sobre esse interesse do Peñarol. E aí eu quero ler exatamente o que ele disse para vocês. Claramente, a minha chegada da Europa foi com a ideia de jogar, como fiz quando vim ao Peñarol, com o objetivo de ser protagonista e voltar a me sentir importante.
o que nesses 6 meses não aconteceu. E aqui ele demonstra, obviamente, uma insatisfação e uma frustração muito grande por não ter jogado, por não ter sido protagonista do Grêmio nesse período. Ao mesmo tempo ele fala, assinei um contrato grande, então isso me traz tranquilidade. Ele sabe que ele tem tempo para mostrar esse bom futebol e ser um jogador importante do Grêmio, apesar da insatisfação e da frustração momentânea, o que é normal também. E vou dizer para vocês, não vou crucificar tanto o Renato nesse ponto. Às vezes o jogador precisa ser melhor lapidado também, precisa evoluir em alguns pontos, mas a gente sabe que o Renato tem muita dificuldade para colocar os jovens, né? Ele coloca quase quando não tem mais alternativas, senão são os cascudos, os jogadores de confiança sempre em primeiro lugar. Mais manifestações do Arezo, que aí ele fala diretamente sobre o Peñarol e abre as portas, inclusive, para se transferir ao clube uruguaio. Recém cheguei ao Grêmio, então são muitos fatores a serem pensados. Mas se falarmos de sentar e ter uma conversa, sempre vou estar aberto por ser um clube, Peñarol, né, que me abriu as portas quando eu não estava bem. Veja bem, recém cheguei ao Grêmio, então são muitos fatores a serem pensados. Mas se falarmos de sentar e ter uma conversa, sempre estou aberto por ser um clube que me abriu as portas quando eu precisei, quando eu não estava bem. Arezo abrindo as portas para voltar ao Peñarol, insatisfeito com a situação no Grêmio. Porém, o tricolor projeta muito mais oportunidades para ele na próxima temporada. Inclusive, hoje há uma dúvida se o Diego Costa fica ou não. E não ficando, não haveria uma certeza de que o Grêmio contrataria um novo camisa 9. Pelo menos não para o estadual. O Grêmio jogaria o Campeonato Gaúcho com o Bright White como titular e dando muitas oportunidades para o Arezo, até mesmo para ver como ele vai sair. E aí sim, depois, vendo a necessidade, contrataria um camisa 9. Então, Arezo, em 2025, pelo menos em tese, a promessa é que você jogue mais. KTO.com, o lugar certo para se divertir, apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, diversão, jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. KTO.com. Matiello, corretora de seguros, está pagando caro no seguro do teu carro? Vai lá, no número que está aqui na tela, fala direto com o Matiello, direto com o proprietário, faz uma cotação sem compromisso, compara o preço, compara as coberturas, seguro do teu carro, da tua residência, seguro de vida, Matiello, corretora de seguros. Renato no Santos. Renato pode estar indo para o Santos ou essa situação não deve avançar? Eu quero trazer um vídeo com mais detalhes sobre isso, mas já aqui nesse conteúdo quero dizer o seguinte para vocês. O presidente do Santos disse que gosta do Renato. E o Paulo Brax, que hoje é executivo do Santos, passou pelo Inter, também gosta do Renato. Mas ele não parece ser o ficha 1 por lá. O Cuca estaria bem mais próximo de fechar com o Santos. O ponto é, Renato não deve permanecer no Grêmio na próxima temporada. Sua saída está bem, mas bem encaminhada. E antes de fechar, eu quero falar com vocês rapidamente sobre um outro ponto aqui importante, que é a questão do Wendel. Eu vi que muitos sites botaram, o Bruno disse que o Wendel rescindiu com o Porto. Veja bem, o Porto liberou o Wendel, disse para ele assim, se tu acertar com o clube na metade do ano, eu tô te liberando para tu sair de forma antecipada, mas o contrato não foi rescindido. É importante que a gente tenha responsabilidade sempre que vê os vídeos aqui, para não sair escrevendo matéria com coisas que não foram ditas e aí a gente acaba sendo irresponsável. Mas tudo certo, um grande abraço, KTO.com, Matiello, corretora de seguros, até o próximo conteúdo.